Boa noite, meus amores. Então, como prometido, estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre endometriose. Eu ia fazer a live ao vivo, mas eu resolvi gravar o vídeo e lançar aí para vocês, tá certo? Então é o seguinte, como prometido, toda terça-feira às 19h30 você tem um encontro marcado aqui comigo, não é mesmo? Então hoje vai ser o último tema de Março Amarelo, porque hoje já é 1º de abril, já entramos em abril e vai ser outro tema. Então vamos terminar essa série aí da conscientização. Hoje vamos falar sobre endometriose, muito importante, porque é um diagnóstico que demora que pode levar anos para ser diagnosticado, porque é bem complexo. Os sintomas podem ser confundidos com outras condições. Então, vamos lá. Então, o Março Amarelo é o mês da conscientização, né, sobre a endometriose, que o objetivo principal é informar sobre os sintomas da doença e os impactos na qualidade de vida das pacientes e formas de prevenção e tratamento. A doença, como eu disse, pode levar anos para ser diagnosticada. Por quê? Porque os seus sintomas podem ser confundidos com outras condições. Então, o Março Amarelo é uma oportunidade para os profissionais da saúde destacarem a importância de ouvir as suas pacientes, reconhecer seus sintomas, buscando os diagnósticos e tratamentos precoces, como eu sempre falo aqui nas minhas lives, que o diagnóstico precoce sempre é o melhor para estar aí fazendo o tratamento adequado corretamente, o mais breve possível, né? Então vamos lá, vamos agora falar um pouquinho sobre as condições, os sintomas, né? Qual que é a importância aí de estar diagnosticando precocemente. Então vamos lá, gente. Esta doença da endometriose, ela afeta milhões de mulheres no Brasil e no mundo. Esta campanha foi estabelecida a partir de 1993, então já é uma campanha assim que não é de agora, já vem de longas datas, né? Foi nos Estados Unidos por uma associação de mulheres que atuavam para orientar as pessoas sobre esta doença. A campanha então se popularizou e chegou até o nosso Brasil. O Março Amarelo, então, como eu já disse, ele tem por objetivo orientar, né, a população sobre essa doença, informando sobre os sinais, os sintomas, buscar o tratamento adequado, fortalecer as redes de apoio para incentivar a pesquisa científica sobre a endometriose. Então, vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, já falamos aqui sobre os objetivos, né? Já falamos sobre a campanha, quando é que começou. E agora vamos sobre por que é difícil o diagnóstico, gente, porque nem toda cólica que a mulher sente é endometriose, nem toda infertilidade é endometriose, nem toda dispareunia, que é dor na hora do sexo, é endometriose. Então, pode ser muito confundido. Então, por isso que o diagnóstico não é assim um diagnóstico fácil, sabe? E para fazer também o exame, tem que ser uma pessoa bem qualificada para estar fazendo aí o exame também da ultrassonografia. Eu, por enquanto, ainda não faço esse tipo de ultrassonografia para diagnosticar endometriose, porque é bem complexo. Tem que ser um profissional que já está bem especializado nesta área. Eu, por enquanto, ainda não faço, tá? Esse tipo de exame. Então, vamos ver aqui os sinais e sintomas.
da endometriose. Então, vamos lá. Por quê, gente? Porque a endometriose não é só no útero, sabe? Tem endometriose em várias partes do corpo, tem do intestino, dentre outros. Então, por isso que fica bem complexo, é bem, assim, difícil o diagnóstico, sabe? Então, aqui, ó, vamos aqui a alguns sinais e sintomas mais comuns da endometriose. Cólica menstrual, menstruação volumosa, tem gente que não consegue nem levantar da cama quando fica menstruada, porque é tanto fluxo sanguíneo com coágulos, com bastante cólica, que a mulher fica impossibilitada até de trabalhar. Eu conheço algumas mulheres que são assim, e às vezes as pessoas pensam que é moleza, que é frescura, mas não é, isso existe. Dor pélvica, a pessoa tem uma dor assim no pé da barriga, que fala, né? Constantemente, dor abdominal, dor nas costas, que mais? Como eu já disse, né? Dor no ato sexual, que é a dispareunia, dor na defecação, na hora que vai evacuar, sente muita dor. Os ciclos alternados de diarreia e constipação intestinal, que a constipação é quando que a pessoa fala que fica encalhado, né, não consegue evacuar, inchaço, náuseas, vômitos, entre mais. Então, assim, vocês podem perceber no que eu falei aqui agora, olha quantos sinais e sintomas, não é difícil de diagnosticar? Então, por isso que tem que procurar um profissional especializado em endometriose para estar aí dando este diagnóstico. Então, gente, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Então, o tratamento da endometriose é um tratamento bem amplo, que é bem demorado e, como eu disse, tem que ser diagnosticado por um profissional especializado, né? Então, o que ocorre quando tem a endometriose? É quando um tecido semelhante ao endométrio, né, que na parede assim do útero, cresce em outros órgãos. Pode ser no ovário, nas trompas, no intestino, e provoca aí também dor e infertilidade. Então, é muito triste para uma mulher que quer ser mãe e não consegue porque tem a endometriose. Hoje em dia tem vários tipos de tratamentos, então vocês podem, a mulher aí que está me ouvindo e que tem suspeita que tem a endometriose, pode estar buscando aí um profissional qualificado para estar sanando as suas dúvidas, fazerem os seus exames para poder saber ao certo se pode ou não engravidar. Correto? Então, e também, gente, a endometriose, ela pode ocorrer também a bexiga, os intestinos, os rins, vagina, apêndice, ureter, sabe? Então, pode acometer qualquer órgão que esteja aí perto do útero. E isso também pode afetar outros órgãos que estão distantes do útero, como pulmões e sistema nervoso. Olha que danada essa doença, né? Então, também pode ter também, gente, surgir tecidos de endométrio em cicatrizes cirúrgicas e abdômen da pelve. Sabe que um dia desse eu fiz um ultrassom de mama e eu fiquei surpresa, por quê? Porque na axila encontrei um tecido fibroso diferenciado, que a princípio parecia que era um nódulo, mas não era uma endometriose. Gente, olha para você ver, é muito difícil esse diagnóstico de endometriose, porque não é só acomete aqui ao útero, pode se expandir em qualquer órgão do corpo. Então é muito importante, porque é uma doença benigna? Não é câncer, gente, é benigno, né? Mas é muito doloroso, é muito desconfortável. E quando acometido aqui no útero, ela pode causar o quê? Uma infertilidade.
Isso ocorre porque os pedacinhos do endométrio que são implantados em outros órgãos do corpo, eles podem reagir às variações hormonais do ciclo menstrual da mesma forma com o do endométrio do útero, sabe? Então é muito importante a mulher estar aí atenta aos sinais e sintomas para buscar ajuda adequada. Então, o endométrio, gente, ele é uma fina membrana, ele recobre a parede interna do útero durante o ciclo menstrual e daí o endométrio ele sofre transformações induzidas pelas variações hormonais, como já comentei anteriormente, crescendo em torno de um tecido rico em vasos sanguíneos. Então, o endométrio, o que acontece? Ele se prolifera para ficar apto para receber e nutrir o embrião em caso de gravidez. Então, no final do ciclo, se o óvulo não estiver sido fecundado, essa parede espessa do endométrio, ela desaba e é expelida para fora do útero. E esse processo damos o nome de menstruação. Para os maiores detalhes sobre o ciclo de menstruação, daí você procura aí teu médico, o seu ginecologista, que ele vai estar explicando melhor aí esse processo. Então, vamos mais aqui ver, né? Então, portanto, gente, o tecido de endométrio em locais atípicos. Por que atípicos? Porque o normal não é estar aqui no útero. Então, quando ele está fora, extra, então é atípico. Então, o que acontece? Vai ser estimulado pelos hormônios, também sofre também proliferação, sangra, e se você tiver a endometriose na bexiga e nos intestinos, sofre também essa proliferação e vai ter assim um sangramento menstrual todos os meses. Tem gente que fala assim, eu tenho uma hemorragia que não cessa. Às vezes a pessoa vai lá no consultório e fala assim, eu tô sangrando há meses. Às vezes tem médico que não acredita, pensa assim, se tivesse sangrando há meses, como que tá vivo, meu Deus? Como que não tá com anemia, alguma coisa? Mas acreditem nas suas pacientes, porque eu acho que quando uma pessoa chega até o teu consultório com uma queixa dessa, não é mentira, é porque a pessoa está sentindo mesmo, e eu posso observar isso de perto, porque eu vejo várias mulheres sofrendo com esta doença e não é fácil. Então, procure aí o teu médico de confiança para você estar externando os seus sintomas, as suas queixas, para um médico estar aí te avaliando e fazendo aí o tratamento corretamente. O sangramento dentro dos outros órgãos, ele provoca o quê? Uma inflamação, vai provocar uma inflamação que manifesta uma intensa dor, gente. Diz que a dor é insuportável e ao longo do prazo, esse processo inflamatório vai se repetindo e se leva à fibrose que fica enrijecido ali. E aí formam várias cicatrizações, onde que vai ter o quê? Uma aderência e vai ter uma alteração aí da anatomia do trato reprodutivo, o que coloca em risco aí, que vai colaborar para ter muita dor e também para infertilidade. Então, vamos ver mais aqui o que acontece com essa doença. Como eu já disse, né? Os locais mais comuns são ovários, ao redor do útero, que é incluindo o fundo de saco de Douglas e ligamentos uterinos, porção exterior do útero, da trompas e porções finais do intestino. Esses são os lugares mais comuns, sendo que pode ser em outros lugares, como eu mencionei anteriormente. Então, gente, a endometriose pode acometer mais de um local diferente ao mesmo tempo, podendo então coexistir em até 3 ou 4 órgãos diferentes. E quando a endometriose ela ocorre dentro da parede muscular do próprio útero, chamamos de endometriose uterina. Então,
Muito cuidado aí, então, a mulher que tem aí esse tipo de sinais, de sintomas, dor, menstruação abundante, dor na hora da relação, dor na hora de evacuar, períodos de diarreias ou período de constipação. Então, essa faixa etária de mulheres que acontece esse tipo de sinais e sintomas são de 25 anos a 35 anos, que são as mais acometidas, e estima-se que 7% das mulheres tenham essa doença, mas a verdadeira prevalência pode ser ainda maior, é porque tem muitas mulheres que não queixam, que não vão ao médico, né, por vergonha, por falta de esclarecimento, de conhecimento. E muitas vezes também as mulheres não têm sintomas, são assintomáticas, então elas nem sabem que tem esse tipo de doença. Cerca de 80% dos casos de dor pélvica crônica, 50% dos casos de infertilidade são causados então por endometriose. Então você mulher que está na fase fértil e está querendo engravidar e não consegue, então melhor procurar um especialista para estar realizando todos os seus exames para não ficar tentando e não conseguir, porque às vezes quem sabe você tem aí uma endometriose e não sabe, né? Então é melhor fazer o exame, os exames todos para poder ter o diagnóstico precoce para ver qual melhor procedimento para vocês. E outra coisa também muito importante, que as causas da endometriose ainda não são plenamente desconhecidas, mas alguns fatores de riscos já foram identificados. São eles: história familiar de endometriose, a nuliparidade, mulher que nunca teve filhos, primeira menstruação antes dos 11 anos, ciclo menstrual muito curto, menor do que 27 dias, que mais? Ter tido o primeiro filho muito tarde, fluxo menstrual intenso, anomalias aí do aparelho reprodutor, como defeitos de Miller, baixo índice de massa corporal, ou seja, uma mulher muito magrinha, muito magra, ou abuso sexual na infância ou adolescência, ou alto consumo de gorduras trans. Então, muito cuidado também quando você for no supermercado, está olhando aí se o alimento que você está comprando tem aquele Tzinho lá escrito de trans. Certo? O que mais que nós vamos falar hoje? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que mais que nós vamos falar. Então, eu já falei sobre os sintomas, já falei sobre o índice de mulheres que pode estar acometida desse mal, né, dessa doença. Eu vou falar aqui um pouquinho, gente, agora sobre endometriose na bexiga e no trato urinário, que são os locais mais comuns de endometriose do sistema urinário, que são bexiga 85 a 90%, é muito, né? No ureter, 10% dos casos, nos rins, 4% dos casos e na uretra, 2% dos casos. E o que eu sinto, doutora, quando tem endometriose na bexiga? Quadros de infecção urinária de repetição são os mais comuns em quem tem endometriose no trato urinário. Interessante, né? Porque às vezes a pessoa tem trato urinário, tem ITU, que a gente fala que é infecção do trato urinário de recorrência, toma medicação, faz exame, tá com a infecção de urina, e daí a gente ensina, explica como que tem que fazer a higienização, a mulher faz corretamente e ainda assim segue com a infecção de urina de repetição. Então é muito importante, se você, mulher, tem muita infecção de urina de repetição, faça um exame específico para saber se você tem aí uma endometriose na bexiga.
Tem também endometriose intestinal, que eu vou falar aqui para vocês também, de 1 a cada 4 pacientes com endometriose apresenta também esses pedacinhos, né, que eu falei para vocês da endometriose implantados aí no endométrio, nos intestinos. E a maioria, onde é que fica implantado? Vamos ver aqui, no reto, de 13 a 53%, no colo sigmoide de 18 a 47%, no apêndice de 2 a 18% e no intestino delgado de 2 a 5%. E os sintomas mais comuns são dor abdominal, sangramento das fezes, massa abdominal palpável, que a gente faz o exame, a gente encontra aqui uma massa, né, que é tipo uma bola mesmo aqui na região abdominal, cólicas menstruais, diarreia, prisão de ventre, dor para evacuar, distensão abdominal e excesso de gases intestinais. Agora vamos ver um pouquinho sobre endometriose no ovário. 20% das mulheres têm esse tipo de tumor chamado endometrioma ovariano. Então, esse cisto, ele é um cisto grande que fica dentro do ovário, é um endometrioma. Contém também como que eu vou dizer? Tem um aspecto de calda de chocolate, sabe? E tem uma cor castanhada, então é muito comum isso aí ter na mulher que tem o endometriose no ovário. A chance de malignidade é bem baixa, é bem pequena. Agora também eu vou falar um pouquinho sobre endometriose na região torácica e vou parar por aqui, tá? Então, na torácica é o quê? É fora da pelvis, é fora do abdômen. Então, vai cometer o quê? A pleura, o tecido pulmonar, diafragma e os pulmões, né? Os brônquios também. Então, pode estar causando aí um pneumotórax, um hemotórax, onde que a pessoa tem uma tosse persistente, que vai ter uma expectoração sanguinolenta, que são as principais formas da endometriose no pulmão, tá? Então, a endometriose, ela pode ser superficial, pode ser ovariana, pode ser profunda, pode ser também com adenomiose, que são aqueles, como que eu vou dizer, aqueles nódulos que vão ter aí também dentro do útero ou fora do útero, e também pode ter a endometriose de cicatriz, que o tecido endometrial pode crescer em cicatrizes cirúrgicas na pele ou na parede abdominal, frequentemente como resultado de cirurgias ginecológicas ou cesarianas. Então, muito atento aí às mulheres que já fizeram alguma cirurgia ginecológica, ou de ovário, ou de cesárea mesmo. Então, estar atentas aos sinais e sintomas e procurar aí um médico de sua confiança, um especialista para estar avaliando a sua condição aí da sua saúde para poder fazer os exames e o tratamento corretamente. Então, você pode estar perguntando, mas como que vou fazer o diagnóstico? Para ter certeza do diagnóstico, é preciso fazer uma laparoscopia, né, um procedimento cirúrgico, e durante essa laparoscopia, aí vão o quê? Vão procurar ali se tem os indícios de implantes de endométrio em alguma parte aí do seu corpo aí, e aí vai pegar o material e levar para biópsia para poder fazer o diagnóstico correto, certo? E o tratamento, como que vai ser? Vai depender de pessoa para pessoa, vai depender da localização do seu endométrio, da endometriose, né? Então, a forma melhor é você estar indo aí no seu médico de confiança
para poder estar fazendo o diagnóstico corretamente e o tratamento correto, que pode variar tanto de anti-inflamatórios como de anticoncepcionais hormonais e também o procedimento cirúrgico. Pode também estar colocando aí o DIU de Mirena, injeção de Depo-Provera, entre mais. Nós não vamos entrar muito aqui nesse quesito, porque isso aí varia de pessoa para pessoa, varia de em qual localização que está a endometriose. Então isso aí quem vai te falar vai ser o seu médico depois do diagnóstico confirmado, certo? Então, esse tratamento, dependendo de qual for o tratamento, vai reduzir a dor de 80% das pacientes e vai também reduzir aí o tamanho da endometriose. Esse tratamento pode ser levado até um ano ou mais, para estar aí solucionando este problema. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a endometriose, que é tão comum nas mulheres e às vezes não é falado. E por isso que eu volto a dizer que o diagnóstico precoce sempre é o melhor. E eu volto a dizer que as campanhas que são realizadas são de suma importância, porque às vezes a gente nem sabe muito bem o que significa, que tipo de doença que tem, e quando vem as campanhas é um alerta de conscientização para todos nós, tanto da população masculina, que tem as campanhas voltadas para a população masculina, e tem as campanhas voltadas para a população feminina e abrangendo todos de uma só forma. Então, um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus, um abraço e até semana que vem, às 19h30, você tem um encontro marcado aqui comigo. Então, hoje eu gravei, deixei gravado e vou lançar aí para vocês, porque eu não vou poder estar ao vivo, certo? Então, eu vou deixar gravado aí, vocês assistem. E pode compartilhar, pode comentar, pode enviar perguntas que eu vou estar respondendo no direct assim que possível, certo? Então, até semana que vem, terça-feira, você tem um encontro marcado comigo às 19h30. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.